Vamos lá. Então, a gente desenvolveu no Switch, seja no PABX ou no Discador, o recurso de tronco global. Deixa eu explicar melhor o contexto do que é isso, né? Então, eu acredito que todos vocês que estão nos assistindo já estão habituados com a configuração de tronco ali no cliente. É algo muito simples, né? Porém, ele tinha algumas limitações, né? Então, o cadastro do tronco ele é feito no contexto do cliente, porém, se por alguma necessidade você precisava replicar as configurações desse tronco, seja o nome do tronco ou os dados de autenticação, né? O IP, usuário e senha, ou tech prefix, né? O insere e corta dígitos, ele não deixava você duplicar esse cadastro. A gente desenvolveu o quê? Uma configuração de tronco na tela do administrador, né? Então, na tela do administrador, você consegue configurar um tronco e você consegue configurar para quais clientes esse tronco será aplicado. Então, por isso que daí advém o nome tronco global. Você cadastra o tronco e você pode replicar ele para a sua base inteira, por mais que os dados de autenticação sejam exatamente os mesmos, ou você escolhe clientes em específico, 2, 3, 4, 5 clientes. O que é importante salientar? O que a gente está querendo atender com esse recurso, né? Basicamente, são duas necessidades que nós ouvimos dos nossos clientes e nós, então, desenvolvemos. Às vezes, você tem algum cliente, por exemplo, de discador, né? Geralmente é o uso mais comum, onde ele tem um perfil de tráfego onde, na sua operação, não faz sentido usar o soft switch, né? Às vezes, você usa um fornecedor específico que te vende limitado ou vende uma franquia, e para você colocar o tráfego dele no discador mais o soft switch é um custo a mais. Você poderia estar disponibilizando esses canais de soft switch para clientes onde de fato é necessário, onde é relevante ter esse processamento das chamadas deles. Bem, nesse sentido, dessa forma, você consegue cadastrar o seu fornecedor direto aqui no discador. Qual é o ponto? Você já podia fazer isso antes, mas é que se você fizer isso para para 2 ou mais clientes, provavelmente seu fornecedor só vai te dar uma conta VoIP ou um serviço de tech prefix, né? Então, você acabava tendo uma limitação. Seu fornecedor te entregava uma conta e você tinha que usar em 2, 3, 4, 5 clientes. Tem, inclusive, muitos clientes que, geralmente os menores, acabam contratando soft switch por conta dessa limitação do fornecedor deles. Então, dessa forma, você consegue, por mais que seu fornecedor só te dê uma conta, você consegue usar essa conta em vários clientes aqui no Switch. Outro ponto também, no qual faz sentido a gente usar esse recurso, é quando o seu cliente tem filiais. Então, se ele tem uma tenância, um ambiente no Switch para cada filial, você tinha que criar no soft switch uma conta VoIP e um tech prefix para cada filial, para conseguir dividir e autenticar de forma diferente essa terminação. Aqui, dessa forma, você pode criar só um serviço lá no soft switch e aplicar esse mesmo serviço em várias empresas. Na prática, o impacto está na implantação do cliente. Você consegue implantar operações com essas características que eu citei muito mais rápido. E sem gerar dados desnecessários, tanto no switch quanto no soft switch. É isso aí. Aqui mostrando mais uma telinha. Então, esse recurso, né, ele foi adicionado ao menu, né, na visualização de admin do discador. Então, vocês ganharam aí, né, mais uma opção que são terminações. E aí você consegue configurar o tronco global dentro dessa aba, né? Isso já está disponível, né, para todo mundo, né, que tem esse produto. Então, se o seu ainda não apareceu, é só solicitar aí para o nosso time de suporte e atualizar, né, que vai chegar aí para você sem custo nenhum. O classificador no pré-atendimento, né? Esse é uma função focada aí para quem utiliza o nosso soft switch, né? Nós notamos que no mercado de contact center está havendo uma grande busca pelo produto de rota classificada, né? Para servir aí de apoio para os clientes, né? Para os call centers, né? Isso traz uma vantagem para eles, né? E isso tem tornado tão comum, né? Que tem virado até um diretório para decisão de um fornecedor. Então, os call centers têm usado essa demanda, né, essa solicitação como um diretório para decidir fornecedor, né? Então, a gente tem aí, de um lado, né, eles que querem a rota já classificada para trazer os benefícios, né, trazer mais performance para o cliente, para o call center. E aí, do outro lado, a gente tem, né, quem oferece essa rota, que consegue aí uma margem maior e também oferecer um serviço diferenciado, né?
Então, a gente pensando nisso, né, através aí do Ciptec Suite, agora você pode entregar um classificador de caixa postal como um SBC, né? Esse recurso ele não é novo na Datasoft, acredito que muitos de vocês já conheceram o classificador da Datasoft, mas ele sofreu grandes alterações ao longo do ano passado, e esse ano aí a primeira grande novidade dele é esse diferencial, né? Essa classificação. Então, para a gente entender melhor como é que funciona, a gente pensa num cenário padrão, né? Onde o processo de análise do classificador pode durar até 3 segundos após, né, o 200 OK. E aí, agora, com essa função, ele vai forçar, né, ter uma classificação antes do 200 OK para concluir a análise, né? Então, isso traz uma vantagem muito grande na questão de tempo para o call center, né? Então, para quem usa a cadência 036, ele vai poder forçar essa tomada de decisão. Então, para os clientes que já possuem o Ciptec Suite, é um recurso aí que já está disponível no módulo de SBC do classificador. Né? Não precisa ter nenhuma implantação a mais, né? Já é um recurso que é só habilitar mediante aí a esse módulo do SBC. Quer mostrar um pouquinho da tela? Só uma questão, pessoal, que está nos assistindo, a gente tinha um produto à parte, né, que chamava classificador. Os clientes que chegaram a contratar ele tinha um servidor dedicado só para essa finalidade. E aí vamos supor que o cliente usa, sei lá, Olos, Calflex, Total IP, enfim. Ele mandava essa chamada para o classificador, para o servidor do classificador, e esse então apontava para o soft switch, né? Ele não tinha tantos relatórios, tantas métricas, e a gente implementou esse produto de classificador dentro do switch, usando inclusive o classificador que já tem nas campanhas ativas, né? Com a mesma performance. E ganhando a vantagem de ter os relatórios do Ciptec Suite, né? Tinha pouca informação ali no nosso produto de classificador. Então, a gente trouxe isso para o Suite. Se você tiver interesse em testar ou até mesmo em contratar, todos os clientes que estão nessa sala já possuem Ciptec Suite, então você não precisa pagar um setup, subir servidor, é na mesma solução, a gente só libera o módulo, né? A gente comercializa por módulo, para o canal simultâneo, assim como é o PABX e o discador, né? E dessa forma, vocês agregam esse produto aí no portfólio de vocês, usando a mesma, sem mexer muito na topologia da operação da operadora VoIP que os nossos clientes possuem. É isso aí. E aí já sai na frente, né? Como a gente falei um pouquinho ali, tem virado uma tendência e aí a gente já se preparou para essa tendência aí dos mercados de call center. E agora uma melhoria, né? Dentro do PABX, que é o timeout de ring, né? Nos ramais. Então, é muito comum a gente falar, né? E no mercado de telecomunicações, a grande vantagem é a mobilidade que a telefonia VoIP oferece, né? E, enfim, pensando nisso e sempre melhorar aquilo que a gente entrega para vocês, a gente criou aí a possibilidade de configurar individualmente o tempo de timeout de ring, né? E esse tempo impacta, né, na espera do originador para que a chamada seja encaminhada para uma caixa postal, para o SIGAME, né, numa fila de atendimento ou para outro ramal. Né? Então, só para a gente lembrar, essa configuração antes, ela era padrão, né, de 60 segundos, ela começou lá no nosso PABX 2.0, que a gente lançou em 2015, e se você precisasse mudar esse tempo padrão de 60 segundos, a gente mudava aqui o nosso time de suporte, só que isso interferia em todo o ambiente. Né? E agora, com essa melhoria, a gente consegue personalizar esse tempo, né, para cada ramal. Então, às vezes, alguém está de home office, né, não precisa dar os 60 segundos para encaminhar a chamada, a gente já pode configurar 15 segundos e ir para o SIGAME, né? Então, é uma melhoria aí que traz vantagens, né? A gente recebeu algumas demandas sobre isso e fizemos, né? Porque traz valor para o cliente final. Só reforçar o que a Giovana disse, né? A gente recebia muita solicitação disso, né? Para um cliente, 30 segundos para mandar para o SIGAME faz sentido, mas para outro faz sentido 10, para outro faz sentido 60.
E isso alterava para todos os clientes quando essa configuração era alterada, né? Então, a gente acredita que consegue, apesar de ser algo, em teoria, simples, acho que traz muito benefício. Talvez até vocês tenham deixado de conseguir atender a demanda de um cliente por conta da ausência desse recurso. Então, entregando isso pode ser uma nova oportunidade para você voltar a conversar com o cliente. Seguindo. Então, continuando aí a falar sobre melhorias, agora falando no fluxo do discador e do PABX, são melhorias de usabilidade de experiência, né? A gente está investindo fortemente em UX aqui na Dasoft, né? A gente já tem um time, tem todo um departamento de QA para a gente melhorar cada vez mais a experiência das soluções, né? Desde o lado admin até o operador, né? Toda a categoria. E quando a gente desenvolveu esse fluxo que vocês conhecem, já estão vendo aí na tela, a gente visou trazer mais facilidade, né, para a operação na hora de construir aí os fluxos de URAs, né, o autosserviço, sem ter a necessidade aí de um analista, né, altamente especializado, né? Então, o fluxo permite que até um N1 consiga aí criar esses fluxos de atendimento, né? E isso aí já foi um grande passo que a gente deu na nossa solução, mas nós sentimos, né, estudando, analisando, vimos a necessidade de melhorar ainda mais, otimizar ainda mais essa configuração, né, essa parte visual, porque a gente tem muitas variáveis e condicionais dentro do fluxo, né, e nem sempre isso ficava visível e claro para quem estava operando, né, e às vezes até deixava de usar recursos importantes, às vezes por não estar entendendo ali como é que funciona. Então, o nosso time de UX, vou até mudar a tela aqui, eles criaram aí os pop-ups inteligentes em cada variável, em cada condicional dentro do fluxo. Então, está muito mais fácil ainda, está muito mais claro que cada coisa serve, por que usar, né, cada ponto. Assim, todo mundo consegue utilizar o máximo que a ferramenta tem disponível. Um ponto importante, né, a gente tinha algumas variáveis no fluxo que nós chamamos de variáveis globais, né? Então, por exemplo, qual que, no momento aqui do fluxo da chamada, qual que é o número de origem, qual que é o número de destino, ele tem um validador nativo da solução, sem você ter que fazer nenhum fluxo para isso, ele validar se essa chamada ela é oriunda de uma campanha ou não, tudo isso para fazer integrações mais inteligentes. E essas informações não eram expostas, então, tudo isso que era do back-end, e às vezes só o nosso time de desenvolvimento tinha conhecimento, e acabava colocando isso na hora de desenvolver um fluxo para o nosso cliente, a gente expôs isso em painel para contribuir para a proposta de quando a gente desenvolveu esse fluxo de chamada, que é fazer integrações e caminhos de chamada de forma self-service, né? Onde o nosso cliente consiga ter o autosserviço ali. E a gente entendeu que do jeito que nós estávamos entregando, ainda havia algumas deficiências em relação ao objetivo inicial disso. Em paralelo, eu gostaria de comentar, provavelmente a gente vai falar disso do próximo trimestre, mas a gente já vai dar um spoiler aqui. Nós acabamos de desenvolver melhorias de usabilidade também na tela do operador. Sim. Que melhorias seriam essas, né? Os ícones ali na tela do operador, de pausa, listar agendamentos, descagem manual, campanha preview, eles não tinham nenhuma descrição quando você olhava para a tela, se eu não me engano, é só quando você postava o mouse em cima, tinha um hover. Então, logicamente, com o tempo, o operador ele entendia como funcionava a ferramenta e para que servia cada botão. Mas no início, ainda mais para quem está migrando de outra ferramenta, né? Às vezes ele usava outro discador e passou a usar um da Soft através dos nossos parceiros, e ele tinha uma curva de aprendizado um pouco longa por conta dessas questões. Então, nós colocamos em todos os botões uma descrição abaixo desse botão, falando ao que se refere cada um desses. Outra melhoria, nós mudamos as cores dos botões, a gente entendeu que o sistema não estava tendo uma boa leitura por pessoas que têm deficiência visual ou que são daltônicos, e a gente teve o capricho de regular melhor essas cores para conseguir atender a todos os públicos. E a terceira questão, que eu acho que de todas é a mais relevante, a gente inseriu um novo status do operador, que é o status de tabulando. Então, existia um gap na tela do supervisor de campanhas,
quando esse operador estava ocioso, né? Ele aparecia lá como disponível, ele recebia essa chamada, aí ele mudava para em chamada, e quando eu terminava essa ligação, ele voltava para disponível de novo. Enquanto ele estava tabulando, né, esse período entre o término de uma chamada até o início de outra, ou até ele ficar disponível novamente, isso não era transparente para o supervisor, trazia até uma sensação de improdutividade, né? Às vezes ele estava tabulando, só que já estava como disponível para o supervisor. Então a gente criou esse novo status, que ele é automático no sistema. Nesse período, entre o término de uma chamada e o início de outra, vai ter lá o status tabulando, né? Tanto na tela do operador, quanto no supervisor, né? Para que vocês consigam ter maior transparência. Isso não vai ter custo nenhum, vai subir na próxima versão. Todas as questões que a gente está apresentando aqui hoje, se vocês pedirem hoje para atualizar, no dia que atualizar já vai estar pronto para vocês. Essa que eu estou falando talvez ainda está no processo de QA, né, para ser lançado, talvez demore uns 15 a 20 dias para ser lançado aí oficialmente para os clientes. Mas já estamos fazendo questão de anunciar aqui porque sabemos que são questões relevantes para os nossos clientes. Exatamente. Um spoilerzinho, então, do nosso próximo encontro, né? Que a gente vai ter ainda mais melhorias para mostrar. E aí, seguindo para nossa próxima novidade, né? Eu vou pedir para o Gabriel, que tem autoridade aí nesse assunto, para explicar, que é o proxy nos troncos, né? Dentro do nosso suíte PABX. Perfeito. Vamos lá, então. Em 2023, a gente começou a perceber um movimento do mercado da Vivo em relação a como ela entregava o produto de telefonia IP, né? Inicialmente, ela entregava telefonia IP dentro da sua própria rede, né? Então, ela entregava ali um switch, um modem, né, na verdade, na estrutura do cliente, e ele utilizava exclusivamente esse canal para entregar telefonia VoIP. Em outras palavras, não tinha um IP público, enfim, era um pouco difícil de utilizar com PBX em nuvem, né? Tinha que ser on-premise. E a gente percebeu esse movimento da Vivo, ela lançou um produto chamado Vivo Voz Negócio para PMEs, onde ela traz esse recurso de CP Trunk com IP público. E nós temos clientes que estão revendendo esse serviço da Vivo, já eram até mesmo representantes da Vivo e têm entregue esse serviço aí para os seus clientes final. Só que durante o processo de homologação, a Vivo ela exige o uso de CIP Proxy. Quem já usou microCIP tem lá o campo CIP Proxy, a gente não utiliza muito no dia a dia, mas nada mais é do que um sistema intermediário entre o PBX e discador e, de fato, o soft switch da Vivo, né, colocado dessa forma. E quando a gente tinha a necessidade de usar CIP Proxy, seja com a Vivo ou qualquer outro fornecedor, nós não tínhamos essa possibilidade de fazer isso funcionar. Né? Então, a gente desenvolveu o CIP Proxy tanto no tronco, quanto no registro do DID. Dessa forma, né, a gente manda esse pacote, apesar do IP lá do destino, né, do tronco, estar lá, por exemplo, o soft switch da Vivo, a gente manda para um proxy que vai fazer o papel de SBC aí no meio do caminho, para depois encaminhar de fato para o CIP Trunk lá, final, né, do soft switch da Vivo. Né. Logicamente, a gente está utilizando a Vivo aqui porque foi o uso de caso que chegou para nós, mas porventura, se vocês tiverem algum outro fornecedor que tem essa premissa, agora é possível entregar esse recurso, tá? Deixa eu só fazer uma ponderação. Esse recurso de proxy nos troncos, ele foi lançado já há alguns meses. Provavelmente a versão que você está na sua operação já tem esse recurso, mas ele, por padrão, é desabilitado. Então, se porventura vocês tiverem a necessidade, basta enviar o e-mail para o nosso suporte e sem custo adicional eles vão habilitar o uso de proxy nos troncos, bem como nos DITs. A gente vai falando aí a última grande novidade, né, desse primeiro trimestre, que aconteceu aí dentro do soft switch, né? E a gente já até brincou, já ouviu que a gente não olha tanto para ele, mas ele continua aí sendo um produto muito especial para nós. E o nosso time de desenvolvimento continua aí melhorando e otimizando, trazendo novas funcionalidades. E hoje eu vou apresentar, né, a localidade do cliente, né? Às vezes mais conhecida aí como região conurbada. Então, a gente pôde ver, né, uma manobra aí grande de um grande player de mercado para os ISPs e para as operadoras VoIP, né, que a Algar passou a ofertar um plano de revenda de terminação para as operadoras, para as pequenas operadoras, né, e os provedores, só que com um preço muito mais agressivo e até atraente em relação aos outros concorrentes, né. Acredito que muitos de vocês tenham visto.
Só que a Algar, ela resgatou algo que a gente já não via muito, né? Aí no mercado de telefonia VoIP, né? Que de acordo com a localidade do tronco-chave do cliente final e o número de destino, é ofertado um preço diferenciado por minuto, né? Então, se um cliente, né, por exemplo, está aqui em Jundiaí e faz uma ligação para um número, né, de localidade de São Paulo, né, terá um custo de uma chamada LDN. E a chamada local é considerada apenas quando o tronco-chave do originador é da mesma região do número de destino, né? Isso de acordo com as regiões da Anatel. Então, viabilizar esse tipo de configuração para que haja, né, uma tarifação e roteamento correto demandaria muito tempo e esforço para a configuração, né? Para cada localidade no qual você vende um tronco-chave da Algar, seria necessário abrir uma região global e aí, consequentemente, uma configuração específica do perfil de terminação, a tabela de venda e custo do gateway, né? Então, um baita trabalho. E aí, esse recurso de roteamento inteligente por localidade, né? Um roteamento STFC, no qual é possível o cliente configurar no cliente dele, né, de acordo com as regiões da Anatel, e o sistema valida automaticamente se o destino é da mesma região que o tronco-chave, né? Dessa forma, ele trata automaticamente o número do tronco, sem ter necessário, né, criar um gateway para cada situação, né? Então, o que antes poderia demorar dias, com esse recurso, uma implantação, né, no tronco da Algar, ou de uma outra operadora, né, que usa essa especificação, leva aí no máximo 30 minutos, né? Um grande ganho, né, para quem quer usar esse tipo de roteamento. Então, e esse recurso já está incluso no módulo de portabilidade numérica. É importante falar, né, que nós temos no módulo de portabilidade numérica alguns casos de uso, né? O mais comum, como vocês sabem, há alguns anos atrás, era que os seus fornecedores entregassem a rota com custo diferenciado baseado na operadora de destino. Então, se é Vivo, eu vendo a 5 centavos, se é TIM, é a 8, né? Então, fazia sentido a gente aplicar esse tipo de portabilidade para as rotas móveis. O fato é que com a política comercial de ter uma rota flat, não importa qual é a operadora, não importa qual é o DDD de destino, isso acabou caindo em desuso, né? Muitos clientes nossos nem usam mais o módulo de portabilidade. Porém, quando a gente está falando dessa portabilidade, nós não estamos nem falando mais dos telefones móveis, mas sim dos fixos, onde a gente tem a tabela CADUP, mais os números portados perante a Anatel, das operadoras fixas. E aí a gente entra na complexidade de ter essas regiões conurbadas, que é o que a Giovana estava falando, né? Por exemplo, Jundiaí e São Paulo, ambas cidades têm um DDD 11, mas são de regiões diferentes. Para fazer uma ligação de Jundiaí para São Paulo, uma operadora STFC entende isso como um LDN. As operadoras VoIP comumente não encaram dessa forma, mas a Algar exige que a autenticação de uma chamada nessas características sejam tratadas como LDN e tenham um formato diferente na hora que envia para o tronco, né? Então, por mais que você tenha um módulo de portabilidade, talvez não esteja com essas configurações, né? A gente tem algumas diferentes possíveis configurações na hora que o nosso time habilita o módulo de portabilidade. Então, se porventura houver essa necessidade, talvez você tenha um módulo de portabilidade, mas ele está configurado para portar dos móveis e não dos fixos, a gente é só solicitar para o nosso time de suporte, a gente alinha, entende como que é o melhor cenário para vocês e realiza ali a configuração do módulo da forma correta, né? Outro ponto muito importante, até nessa tela aí que a Giovana está mostrando, né? Hoje, quando você vai configurar um cliente, uma conta VoIP, um IP de origem, você escolhe o DDD da área local, para ser usado em chamadas locais, né? Que DDD ele vai usar para chamadas locais. Nesse conceito, quando você escolhe o DDD, com o módulo de região conurbada, ele vai te trazer todas as localidades perante a Anatel daquele DDD. Então, por exemplo, hipoteticamente, eu não sei todos de cabeça, mas se você colocar 11, ele vai aparecer Jundiaí, São Paulo, Bragança Paulista, Sumaré, enfim. Então, ele vai trazer todas as regiões conurbadas dentro do DDD11 para você configurar isso no cliente e ele fazer esse roteamento de forma inteligente. Okay? Lembrando, só salientando, se você já tem esse módulo, não tem custo adicional nenhum, ok? É só pedir para o nosso suporte.